Fala pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Felipe Pereira, eu sou analista aqui da Carteira do Investidor e estou aqui para acompanhá-los em mais uma vez uma breve recapitulação da sessão de hoje, o que nós fizemos hoje no mercado. Hoje uma sessão que honestamente diferente da sessão de ontem, a gente fez poucas operações, né? Até que deu razoavelmente ali um número frente às oportunidades, mas amanhã não foi tão agitada. De tarde a gente conseguiu identificar operações bem pontuais e eu acredito que foi uma sessão bem bacana. A gente vai dar uma passada pelas notícias e eu vou mostrar o gráfico para falar também um pouquinho da sessão de hoje como um todo nos futuros. Sessão de hoje, em questão de notícias, é uma sessão que até tinha alguns indicadores interessantes. Hoje saiu a ata do FONC às 15 horas. Hoje teve estoques de barril de petróleo às 11h30 lá nos Estados Unidos. Teve dados sobre a economia, sobre os estoques do varejo lá nos Estados Unidos também às 11 horas. Então, no geral, a gente teve bastante indicador na sessão de hoje, mas não trouxe nenhuma movimentação tão clara, tão direcional que atuou durante a sessão inteira. É lógico, o índice abriu já com um gap interessante de alta, o dólar abriu com um gap interessante de baixa, mas os futuros no início da sessão, apesar de voltarem a se movimentar dessa forma um pouco mais clássica, eu diria, em que um vai para uma direção e o outro vai para outra, no meio da sessão houve um pouco de incertezas, inseguranças, até uma certa tensão com a Turquia, que voltou a falar de ataques à Síria, e o Trump já havia anunciado, a gente já tem essa notícia há algum tempo, que se a Turquia começasse a bagunçar muito, o Trump ia pegar pesado na retaliação econômica. A gente ainda não tem o resultado de tudo isso, mas no geral, sessão de hoje, sessão, eu diria, bem amena, que a gente conseguiu boas oportunidades. No cenário doméstico, a gente teve o destravamento do nosso cenário político, com a sessão onerosa chegando a um acordo entre os parlamentares da Câmara e do Senado. Ela foi à votação na Câmara e até o fim da sessão a gente deve ter tudo resolvido para continuar a movimentação da PEC, da Previdência, que, mais uma vez, não é algo que vai, de fato, trazer o índice para cima ou trazer o índice para baixo, mas simplesmente melhorar o cenário que, travando a PEC da Previdência, a gente acaba travando toda a agenda reformista, que é o que o mercado já começa a concentrar as expectativas e esperanças nos próximos pontos da reforma e não tanto na PEC da Previdência, que já está caminhando aí para o final do seu caminho dentro do Congresso. E, sem esquecer, é lógico que amanhã a gente tem a reunião Estados Unidos e China, que deve finalmente dar uma expectativa ao mercado mais acertada quanto à guerra comercial, né? A gente tem bastante indecisão, bastante incerteza, ninguém sabe muito para onde vai, mas a partir de amanhã começam as conversas e a gente ainda não tem nenhuma direção muito clara. A China já falou que talvez não esteja tão disposta a conversar alguns pontos, o Trump já falou que não quer um acordo parcial, então a gente fica nesse meio termo sem muita decisão de para onde vai. Agora, passando rapidamente pelo gráfico, só para comentar do índice e do dólar, durante grande parte da sessão a gente viu o índice trabalhar fracamente, início da sessão ficou até um pouco mais para baixo, depois começou a retomar para cima e honestamente a gente ainda está nesse momento no meio de uma operação de compra, já fizemos a parcial, gerenciamos o risco e seguimos aí. São 4h25 da tarde, mas a gente continua atuando no mercado. No dólar, a gente viu uma movimentação que no início da sessão foi até complementar, foi oposta à do índice. Enquanto o índice cediu, o dólar subia levemente, mas num rompimento ali da faixa dos 4,100, o dólar deu uma acelerada boa entre as 11 e o meio-dia, e aí depois disso começou a ficar um pouco mais estável. Agora a gente vê alguns testes mais pontuais ali na faixa dos 4,100, justamente testando agora como suporte, não mais como resistência, e por enquanto tem estabilizado. Por hora vai ficando ali bem próximo da região do fechamento da sessão de ontem e nesse momento eu diria que está desenhando ainda um leve triângulo descendente, fundos em linha e topos descendentes, beleza? Então, atualização da sessão de hoje é isso. Nós tivemos mais um gatilho para compra em swing trade e se você quer saber quais são as nossas recomendações para swing trade e quer acompanhar as nossas recomendações em tempo real,
ao vivo, no dia a dia, eu recomendo que você vá lá na Carteira do Investidor e nos acompanhe, beleza? Segunda a sexta, das 5 para as 9 da manhã até as 5 da tarde, nós estamos acompanhando o pregão. Um grande abraço, a gente se vê na próxima atualização e até mais.